tanto a sociedade mudou que hoje, antigamente pais separados ou pais homossexuais, sejam 2 mães ou 2 pais, era a coisa mais rara do mundo. Hoje, pais sexuais e casados ainda, É mais raro. o mesmo casamento desde sempre, mais raro ainda. E vocês estão casados desde que eles eram uns bebês, eles tinham 21 e 20 anos. Não, foi quando a gente casou. E A gente casou. tá junto desde 16. Então, mas 16 anos. 16 anos, eles casaram com 21. Hoje, isso é mais raro ainda. A Aninha aqui casou, quando ela veio falar pra mim, ela tem 22 anos e é casada há 3, ela casou com 18. Tem 22 anos e casou. Eu falei, é uma raridade, porque a geração dela agora não sabe o que é isso. Nós temos 32 anos casados e mais 5 anos de namoro. É uma vida junto, né? Uma vida fácil. Não é. Nunca vai ser. Nossa, não é fácil, gente. Eu tô Mas- casada há 2 e tô Ah, mas se surtando. fosse fácil, era chato. Mas tem um detalhe. Eu sempre falo isso. Casamento tem que ter 4 pilares. Tem que ter o respeito, a cumplicidade, tem que ter a admiração dos dois, né? Um gostar do que o outro fala, e a cumplicidade. Tendo isso, ele vai longe. Problema, todo mundo tem. O que me assusta um pouco nessa geração nova aí, nos novos jovens, né? É que eles são muito imediatistas, né? Então, a casa, não, separa, não deu certo, não, é muito rápido, é muito efêmero a coisa. E não é assim um relacionamento, né? Quantos desentendimentos nós tivemos, quantas brigas. Mesmo porque quando é novo, é imaturo. Mas quantas Vocês vezes? amadureceram juntos, ainda teve essa, né? Não, todo mundo amadurece da mesma cronologia. É que quando se é jovem, uma que é tudo novo no relacionamento Jovem ainda. Tô brincando. e a questão de amadurecimento para dialogar, para resolver as Sim. coisas juntos. Então, assim, Mas inteligência E eu emocional vejo, até hoje, o homem demora já pra desenvolver. E a sociedade ainda enfrenta um certo tabu também quanto à terapia. Porque é complicado, né? Eu As pessoas não têm vejo- autoconhecimento. eu vejo esses desentendimentos de uma forma, né? Quando a gente está junto, que tem um relacionamento, que você se desentende, qual o seu objetivo de se desentender? É Arrumar. tentar consertar uma coisa que está errada. Uhum. Então, o casal que se desentende, eu acho que é normal, porque eles estão são lutando duas pra pessoas consertar. diferentes, são duas famílias diferentes, dois gostos diferentes, duas criações diferentes, e nem sempre dá certo, né? Então, eles estão tentando lutar para consertar. Eu não vejo a briga ou o desentendimento como um ponto negativo. Eu vejo como um relacionamento saudável. Falando Porque de conflito normal, né? Não de desrespeito. Não. É. Desrespeito em Não, é bom hipótese deixar alguma. claro. é briga em termos de discutir, Não estou falando de bater, tentar brigar. arrumar. Não estou falando de briga, Uhum. estou falando desentendimento. Não estou Uhum. falando briga. Mas quando um casal não tem nenhum tipo de desentendimento, que é tudo, Tanto faz. tanto faz. É a falsidade. É a hora que... Não, e também é a hora que acaba o casamento. Aí acabou o casamento. Porque a partir do momento que uma das partes se cala, é porque ele desistiu, ele jogou a toalha. Uhum. Então esse é o conselho que a gente tem que dar. Lógico que ninguém está falando aqui, não, vai lá, quebra a cara. Não estou falando brigar. Não, é diálogo, Vocês estão falando de diálogo. conversar, é lutar pelo São pontos de relacionamento. vista diferentes. Você, filha, foi criada numa família, numa criação, numa educação, num estilo. Seu marido foi criado em outro. Vocês estão fazendo hoje a comunhão dessas duas famílias. Eu entendo assim. Dois costumes. Dois costumes. Vocês vão aproveitar o que tem de bom na família dele, você vai aproveitar o que tem de bom na sua. Por quê? Porque vocês vão ter que montar a base para os seus filhos. E separar também o que também não foi bom. E aprender. Pra não Né? repetir. Porque Pra não você vai repetir. usar isso para educar seus filhos. Sim, Porque educar os filhos não é fácil. sim. Encontrar a identidade. Isso é legal a gente citar. Eu até tava conversando com a Casinha, que é uma amiga minha que casou também recentemente. Que essa fase de recém-casados, todo mundo fala que é 1000 flores, que é tudo 1000 maravilhas e depois cai na mesmice. Mentira. Os primeiros meses de casado foram os meses mais difíceis do nosso relacionamento, justamente pelo que você tá falando. Mas o casamento mudou. Acostumar por hábitos. Não, calma.
acostumar com hábitos diferentes, valores diferentes, a forma que você às vezes fala A, a pessoa entende B e vice-versa. E foi o que eu falei pra ela, tem que ter calma, paciência, até o casal encontrar a própria identidade. Até não ser nem A, nem B, ser C. E outra que você aprende a lidar com a pessoa também, né? A minha Ficar mãe quem batendo de diga, a minha mãe, frente. o meu pai, ele não percebe, mas quem manda é a minha mãe. Eu não tenho dúvida disso. Minha mãe, ela consegue tudo o que ela quer, mas tem um jeito. Por isso que eu falei que tinha coisas que eu olhava, que eu fui entender, sabe quando? Na pandemia. Teve uma Foi onde situação a que gente mais aconteceu. conviveu, né? Não, eu cheguei a sair de casa pra morar fora, eu voltei por um tempo, depois a gente saiu de novo. Nesse voltei por um tempo, eu já tinha sentido na pele o que era ser esposa e mulher da casa. Mulher da casa, gente, sem mimimi, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Quando eu fui lá pra casa da minha mãe, eu observei ela fazer algumas coisas que eu falava, puta, agora eu entendi por que é assim. E não tem jeito, as pessoas só vão aprender a vivendo mesmo, batendo com a Por isso, cabeça. quando a gente fala, você só vai entender quando você for mãe. Uhum. Você só vai entender mesmo Quando for porque... esposa, quando for vó, Porque quando for enquanto tudo. você é filha, toda mãe é chata. Isso é incrível. Todo filho coloca defeito na mãe, toda mãe. Mas só vai entender os porquês quando é mãe. Sim. É óbvio que nós somos humanos, a gente Erra erra. também. E principalmente com o primeiro filho, né? Porque é mãe de primeira viagem. Uhum. Mas a maior parte a gente acerta. Uhum. Então, às vezes você recrimina alguma coisa que a gente fez por você ou com você, enfim, mas sempre foi feito com as melhores intenções, Sim. para o seu bem, para a sua educação, tudo. Mas porque... que só vai entender depois quando você for mãe, que você vai se ver na mesma situação. Mas sabe o que é, Tem mãe? coisa que dói o coração de você falar não e de fazer. Sim. Mas é Mas sabe o que é? Eu vi isso da Bernadette, minha terapeuta espiritual, antes que meu pai fala que eu sou muito mística. Eu chamava Bernadette, a Essa eu não ouvi falar senhorinha. ainda. Era de Santo André, que eu ia fazer regressão lá. Jesus. Ela virou pra mim, porque eu demorava sabia. pra aceitar algumas coisas que a gente tinha no nosso relacionamento como duas mulheres com a personalidade forte. E ela falava assim, Tabata, para de santificar a sua mãe. Antes de ser sua mãe, ela também é um ser humano, ela também erra. E muitas das vezes, na grande maioria, ela vai errar tentando acertar. E aí isso casou muito com o que eu ouvi com o do padre que fez a missa do velório da avó, Vilma. Que ele falou assim, que você quer saber quando uma pessoa significou muito bem na vida das pessoas que ela ama, é quando a neta ou o neto fala dessa pessoa, sabe por quê? E esses erros que você tá falando que todo pai e toda mãe erram, a segunda chance que vocês vão ter de ser uma boa mãe e um bom Os pai netos. são com os netos. Eles estão Por isso que o elo entre netos e avós é mais próximo e mais Mas forte do que com diferente, pais. Eu não tenho neto, mas eu tenho amigas que A já são responsabilidade é avós. diferente. Não, e outra, vocês não vão errar a mesma coisa que vocês erraram Mas não com os é errar. filhos. Porque nós não vamos errar, nós vamos estragar os netos. Mas é minha isso sogra mesmo, que coloca mas coca é na isso mesmo. mamadeira. Ela acha que eu vou Não, cuidar isso de eu não vou escola, fazer. disso. Mas que eu Olha, vou dar imagina, eu vou chocolate na hora comprar- que for embora. Nós vamos dar chocolate 1h da manhã para as mas crianças. por quê? Não, gente, vocês têm que ter amor Vou ao filho. ensinar a subir no batente da porta, essas coisas. Mas assim, eu tenho amigas que são avós, elas sempre falam, é você ser mãe sem a responsabilidade. Uhum. Então, é o mesmo amor que você tem por um filho, só que você não tem a responsabilidade da educação, da criação. Então, onde nós vamos... Ei, você tá vendo, né, mano? Ainda bem que você veio assistir aqui o podcast, o negócio tá... Vou chegar em casa, os filhos vão estar elétrico. Mas Tá vendo? aproveitando Não pode aquela- julgar a avó. Aproveitando aquela frase que você falou, realmente, o homem é a cabeça da casa. Tem razão. Mas a mulher é o pescoço. Sim. Vira pra direita, vira pra esquerda, vira Ela pra cima, conduz, vira é. pra baixo. Breca, né, mãe? Esse é o problema.